284 minutos. Esse é o tempo exato que pré-adolescentes ali, na faixa dos 8 aos 12 anos, gastam todos os dias grudados numa tela consumindo entretenimento puro e básico. E é um número que assusta logo de cara, né? Assusta muito. E o contraste é pior. O tempo que essa mesma molecada dedica usando essas telas para, tipo, aprendizado de verdade ou leitura enriquecedora, 22 minutos. Nossa. Exato. Ou seja, quando um dispositivo digital está na mão deles, o tempo gasto com diversão rápida é 13 vezes maior do que o tempo aprendendo algo útil. E se a gente olhar para os adolescentes de 13 a 18 anos, bate 7 vezes e meia a mais de tempo investido só no lazer digital. Pois é. Então, é excelente ter a companhia de quem nos escuta para nossa análise detalhada de hoje, porque esses dados fazem a gente repensar tudo o que assumimos sobre essa juventude. Esta é a segunda parte do nosso mergulho na obra A Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista Michel Desmourget. É um grande prazer estar de volta para darmos continuidade a essa investigação. E a nossa missão principal nesta etapa da análise é justamente desconstruir uma daquelas lendas urbanas que são super reconfortantes, sabe? Aquela ideia que todo mundo aceita sem questionar. O famoso mito do nativo digital. Isso. A crença de que a nova geração é composta por esses tipo nativos digitais, que as crianças de hoje têm cérebros mutantes, que são incrivelmente multitarefas e tecnologicamente superiores a qualquer um que veio antes. O livro ataca essa premissa de frente com montanhas de evidências científicas. E antes de entrarmos de cabeça nesses dados, é fundamental, e a gente sempre faz isso, deixar um aviso claro de imparcialidade para quem acompanha a gente. O autor da obra faz críticas bem duras à indústria da tecnologia, às corporações do Vale do Silício e a políticas educacionais de vários governos. Nosso papel aqui, como guias por esse material, não é tomar partido. Não levantamos bandeiras políticas de direita ou de esquerda. Nosso compromisso é simplesmente apresentar os dados e as conclusões do neurocientista de forma fiel. O objetivo é que quem nos escuta possa refletir de forma autônoma, sem viés da nossa parte. Um aviso essencial. E olhando para a literatura científica que o Desmourget analisa, o que chama a atenção logo de cara é como a ciência simplesmente derruba essa falácia da mídia. Derruba totalmente, né? Totalmente. Quando os pesquisadores vão a campo procurar essa geração internet, aquela que dominaria os computadores por instinto, eles encontram um imenso vazio. A academia considera o nativo digital uma verdadeira lenda urbana. A realidade, nua e crua, mostra uma profunda inaptidão técnica. Ou seja, eles não são programadores mirins. Longe disso. O que eles dominam de forma espetacular, como seus números da abertura mostraram, é o consumo recreativo. Eles são especialistas em rolar feed, pular anúncio e dar comando rápido em jogo. Tem uma analogia no livro que eu acho fantástica para ilustrar isso. Ele compara a informática com a culinária. Essa é perfeita. Pensa assim, saber usar um aplicativo super intuitivo e colorido é a mesma coisa que ir num restaurante premiado e devorar um prato maravilhoso. Qualquer um consegue fazer isso. É fácil. Sim, é feito para ser fácil. Exato. Mas o ato de comer bem não transforma o cliente num chefe de cozinha experiente. Dominar a tela de um tablet não significa entender de hardware, saber como um algoritmo de recomendação funciona ou programar uma linha sequer em Python. E se a gente conectar essa analogia ao design de tecnologia atual, a ilusão de que estamos lidando com gênios da informática fica ainda mais óbvia. O autor traz uma declaração muito reveladora de um executivo do Google. O que ele diz? Ele afirma categoricamente que a tecnologia de hoje é desenhada com bilhões de dólares em investimento para ser tão desesperadamente fácil de usar quanto escovar os dentes. Escovar os dentes. Isso. É tudo construído para ser plug and play, sem fricção, sem exigir que o usuário pense. A interface já antecipa o desejo. Mas olha que contraintuitivo. A gente sempre assumiu que a tecnologia moderna era muito mais complexa. Mas os dados mostram que a casca, a interface que a gente toca, ficou mais simples de propósito, enquanto a verdadeira engenharia foi escondida da gente. Exatamente. A complexidade foi transferida para as máquinas. É por isso que os adultos, que muitas vezes são chamados de imigrantes digitais, de forma até meio pejorativa,
conseguem pegar os mesmos tablets e usar os mesmos aplicativos de redes sociais com a exata mesma facilidade que os mais jovens. Navegar no TikTok não exige conhecimento de informática. Exige só a capacidade de mover o dedo para cima. Só isso? Isso do restaurante e do design, sem atrito, faz muito sentido. Mas me leva a pensar numa outra suposta vantagem dessa geração, que é o uso de motores de busca, tipo o Google. Uhum. Se eles não sabem programar, eles não seriam pelo menos os mestres da pesquisa online? Eles cresceram com o mundo inteiro a um clique de distância. Essa é outra grande suposição do imaginário popular. Mas, de novo, a ciência diz o oposto. O livro cita um estudo rigoroso da Universidade de Stanford, focado justamente na literacia digital dos jovens. E como eles se saíram? Os pesquisadores queriam saber como os estudantes avaliavam as informações online. E o resultado foi classificado com uma palavra forte: desolador. Desolador? Sim. A pesquisa detalhou como estudantes do ensino fundamental não conseguiam distinguir uma reportagem real de um conteúdo patrocinado, propaganda disfarçada de notícias, sabe? E os do ensino médio não conseguiam verificar a credibilidade de um site. Mas por que isso acontece numa escala tão grande? Se eles passam dezenas de horas na internet desde pequenos, a lógica diria que eles aprenderiam a filtrar o que é real do que é falso por puro instinto de sobrevivência digital. É que a resposta esbarra numa questão estrutural de como o nosso cérebro consolida o aprendizado. Fazer busca na internet não ensina senso crítico. O algoritmo não tem compromisso com a verdade factual. Ele prioriza engajamento, clique, tempo na página. Aquilo que prende a atenção. Exato. O Desmurgit ilustra isso com o exemplo de um professor universitário que pesquisou o que aconteceu com os dinossauros. Os primeiros resultados não foram artigos de paleontologia, foram sites criacionistas com design lindo, negando evidências fósseis e dizendo que dinossauros viveram junto com humanos. Nossa! E se quem faz essa pesquisa é um adolescente sem uma base prévia de biologia, ele vai achar que aquele primeiro site super bem feito é a verdade absoluta. Precisamente. Sem uma fundação sólida de conhecimento prévio estruturado, aquele que o cérebro ganha lendo livros, estudando história de forma linear, numa sala de aula, a mente simplesmente não tem o filtro necessário. O jovem fica completamente vulnerável a acreditar em qualquer absurdo que esteja bem diagramado. Essa vulnerabilidade me lembra um ponto do livro que subverte muito do que a gente vê na mídia. A questão dos videogames. Ah, sim. Vira e mexe sai uma manchete sensacionalista tipo estudo prova que jogar videogame de ação aumenta o volume do cérebro. A impressão é que dar um controle para uma criança é como levar o cérebro para academia, né? O autor é muito metódico ao desmontar isso. Precisamos olhar para os fundamentos da neuroplasticidade. É fato que qualquer atividade repetitiva altera a arquitetura do cérebro. Se alguém passar meses aprendendo malabarismo, o córtex visual e motor vai mudar. Se for um taxista memorizando as ruas de Londres, o hipocampo incha. Ou seja, o cérebro se adapta a qualquer coisa. Qualquer coisa. Até se a pessoa sofreu uma amputação, o cérebro se reorganiza. Então o videogame alterar o cérebro não prova genialidade. Prova só que o cérebro humano se adapta à repetição. Pera, isso é um ponto-chave. Ter um cérebro com um córtex mais espesso na adolescência não é sinônimo de inteligência? Porque a narrativa é sempre que maior é melhor. Longe disso. Na adolescência, o amadurecimento saudável do cérebro e um QI mais alto estão frequentemente associados ao afinamento do córtex. Afinamento. Sim, é a poda neuronal. O cérebro infantil cria um excesso de conexões. Na adolescência, para virar uma máquina eficiente, ele precisa podar, eliminar conexões inúteis. Então, reter uma espessura maior em certas áreas pode até ser sinal de maturidade, de uma poda que não rolou direito. Dizer que o videogame deixou o cérebro espesso como atestado de genialidade é um erro neurocientífico grosseiro. Isso muda tudo. E além da espessura cerebral, tem um problema da transferência que o autor levanta. Esse é o prego final no caixão desse mito. A transferência de habilidades de um domínio restrito para a vida real é extremamente rara. A criança joga horas de Super Mario e afeta um hipocampo, certo. Mas o que ela está ensinando ao cérebro? A jogar Super Mario. Exatamente. A passear com maestria dentro daquele mapa virtual específico.
A memória espacial que ela ganha no jogo não se transfere magicamente para o mundo físico. Ter reflexo rápido ali não ajuda a se orientar no centro de uma cidade real, não ajuda a resolver equação de matemática e com certeza não melhora a capacidade de escrever uma redação argumentativa. A habilidade fica eternamente trancada dentro das regras do jogo. E impressionante. Isso nos obriga a olhar para outro mito gigante dessa geração, o multitasking, a multitarefa. Outra grande lenda. A gente ouve o tempo todo que os jovens digitais conseguem ouvir música, responder 3 chats, assistir YouTube e fazer lição de casa tudo ao mesmo tempo e com perfeição. Biologicamente falando, a neurociência é implacável. O cérebro humano, seja de um idoso ou de um jovem de 15 anos, não processa tarefas cognitivas complexas simultaneamente. A multitarefa é uma ilusão de ótica. Então o que o cérebro está fazendo, na verdade? Um malabarismo sequencial. Ele lê o livro por alguns segundos, pausa brutalmente o raciocínio, guarda aquela informação fragmentada, muda o foco para o celular para ler a mensagem, processa aquilo, pausa de novo e tenta voltar para o livro. Esse vai e vem constante deve ter um custo de energia colossal. Um custo neuroquímico devastador. O cérebro queima glicose toda vez que precisa se reorientar e lembrar as regras da tarefa anterior. Se o jovem para a redação a cada 3 minutos para checar a notificação, o fluxo contínuo de pensamento profundo é estilhaçado. Ele gasta um tempo enorme tentando recuperar a lógica de onde parou. Então o resultado não é a supereficiência que vendem por aí. Pelo contrário, o resultado prático é uma perda massiva de informações, queda na retenção de memória, aumento de erros por desatenção e um esgotamento mental muito real no fim do dia. Para quem convive com adolescente, isso explica muita coisa. Aquela frustração de ver o jovem super ágil no celular, mas que parece incapaz de focar na lição de casa por 15 minutos sem ficar exausto. Sim, não é preguiça. É o cérebro operando de forma fragmentada, como foi treinado. Mas fazendo advogado do diabo aqui, e os defensores dos jogos de tiro em primeira pessoa? Eles vivem publicando que esses jogos frenéticos melhoram a atenção. Isso não seria bom para a escola? Essa pergunta traz uma distinção crucial do livro. A gente precisa separar a atenção em 2 categorias. Os videogames de ação não treinam a concentração acadêmica. Eles treinam a atenção exógena dispersa. Como assim? Pensando na evolução, a atenção exógena é sobrevivência. É o humano numa selva perigosa, hipervigilante, com atenção espalhada, escaneando tudo e reagindo a qualquer luz ou som de um predador. O videogame exige isso, hipervigilância a luzes e ameaças na tela. Que é basicamente o oposto do tipo de atenção que a gente precisa para ler um livro ou aprender matemática na sala de aula. Exatamente o oposto. O aprendizado formal exige a concentração sustentada, a atenção endógena. É a capacidade de impor sua vontade, escolher um estímulo único, lento e monótono como letras num papel e focar naquilo, bloqueando todas as distrações ao redor. Então treinar o cérebro com o jogo atrapalha na sala de aula. Muito. Se a sociedade permite que o cérebro da criança seja treinado por horas para reagir histericamente a qualquer estímulo visual rápido, estamos programando essa rede neural para não conseguir ignorar distrações. Quando o aluno senta na sala, qualquer passarinho na janela vira um evento irresistível. Treinar a atenção exógena cria gênios focados, cria alunos cronicamente distraídos. Com tudo isso na mesa, a grande pergunta que fica é se a ciência já comprovou há mais de uma década que esse nativo digital multitarefa não existe, por que a história continua sendo repetida? A quem interessa manter essa lenda urbana respirando? O Desmourget sintetiza as motivações de forma pragmática. O mito sobrevive porque é reconfortante no nível micro e muito lucrativo no nível macro. Em casa, serve de analgésico para a culpa dos pais. Alivia o peso na consciência, né? Sim. Dá um alívio imenso ver a criança silenciada no sofá e pensar, bom, pelo menos ela está se preparando para o mercado do século XXI. Sendo que ela só está rolando vídeos virais. E no plano institucional, o buraco é mais embaixo. Interesses corporativos. Exato.
O mito justifica a digitalização em massa dos sistemas de ensino, a compra de milhões de tablets caríssimos para as escolas, e isso acontece mesmo com testes internacionais independentes, mostrando que quando o excesso de telas entra na instrução, as notas de matemática e leitura invariavelmente caem. É um belo balde de água fria. E chegamos àquele momento de fazer a nossa pausa estruturada, o nosso momento recapitulando. A ideia aqui é consolidar tudo o que destrinchamos de forma bem prática. Vamos repassar? Vamos lá. Primeiro ponto, a lenda da fluência técnica. A ciência mostra que a nova geração não nasceu adaptada à engenharia da tecnologia. A fluência deles é só no consumo de entretenimento básico, que foi projetado para ser fácil. Navegar em redes sociais não se traduz em habilidades digitais complexas. Segundo ponto, a ilusão da multitarefa. O cérebro humano é biologicamente incapaz de realizar várias tarefas cognitivas simultâneas. A alternância cobrada pelas telas força um malabarismo exaustivo que gera esgotamento e destrói o pensamento crítico. Terceiro ponto, o mito do supercérebro construído por videogames. Alterações cerebrais por causa de jogos são apenas respostas a estímulos e não significam maior inteligência. E o ganho de agilidade fica restrito às regras do jogo, sem transferência para o raciocínio crítico ou para o mundo real. E o quarto ponto, o perigo da falsa concentração. A hipervigilância, treinada pelas telas, fragmenta a atenção. Isso condiciona o cérebro a buscar sempre estímulos rápidos e torna o foco calmo e sustentado uma tarefa quase impossível. E para encerrar nossa exploração deste capítulo, deixa uma reflexão provocativa que o livro suscita para quem nos escuta matutar até o nosso próximo encontro. Manda ver. A construindo os gênios do futuro, fica a questão do custo de oportunidade. Se uma criança passa milhares de horas num tablet, são horas que ela deixou de existir no mundo tridimensional. Horas não vividas brincando fisicamente, conversando espontaneamente e regulando emoções e interações reais. O que acontece com a arquitetura do ser humano quando roubamos essas milhares de horas cruciais de desenvolvimento e as substituímos pelo brilho passivo de uma tela? Fica essa enorme reflexão pairando no ar. Muda completamente o peso de entregar um celular na mão de uma criança só para mantê-la quieta. E é com esse tom de urgência que deixamos o convite para nossa próxima investigação na série. Vai ser imperdível. Com certeza. No próximo mergulho, vamos avançar na linha do tempo do livro e focar nas consequências orgânicas dessa hiperconexão. Vamos explorar o impacto do consumo de telas na saúde física, os efeitos na arquitetura do sono e os desdobramentos no equilíbrio emocional da juventude. Quem nos acompanha não vai querer perder. Muito obrigado pela escuta atenta e até a próxima análise.